você está regando errado. E isso está mudando completamente o resultado das suas plantas, mesmo que você ainda não tenha percebido. A maioria das pessoas acredita que quanto mais água, melhor. Parece lógico. Planta precisa de água. Então mais água deveria significar mais crescimento. Mas é exatamente aí que começa o problema. Porque o solo não funciona da forma como te ensinaram. E o erro não está na quantidade, está na forma. Imagine duas pessoas cuidando de plantas idênticas. Mesmo tipo de solo, mesma luz, mesmo ambiente. Uma rega todos os dias, religiosamente, sempre deixando a terra bem úmida. A outra rega menos. Às vezes até deixa o solo secar um pouco antes de molhar de novo. No começo, tudo parece igual. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Uma planta fica mais fraca, folhas amareladas, crescimento lento. A outra começa a ficar mais forte, mais resistente, mais viva. E o mais estranho é que a pessoa que está regando menos é a que está tendo melhor resultado. Isso parece contraditório, mas não é. O que está acontecendo ali é algo que quase ninguém percebe. O solo precisa respirar. Quando você rega da forma errada, você não está ajudando. Você está sufocando o sistema que mantém a planta viva. Debaixo da superfície, existe um mundo inteiro funcionando. Raízes, micro-organismos, fungos, bactérias. Todos trabalhando juntos. É isso que transforma a Terra comum em um sistema vivo. Mas esse sistema depende de equilíbrio. E quando você encharca o solo constantemente, você elimina o ar que existe entre os espaços da Terra. Sem esse ar, as raízes começam a sofrer. E quando as raízes sofrem, a planta inteira sente. O mais curioso é que isso não acontece de forma imediata, é silencioso. Você continua regando, achando que está fazendo o certo. A planta continua ali, viva. Mas cada dia um pouco mais fraca. Até que chega um momento em que ela simplesmente não responde mais. E então vem a dúvida: será que falta água? E o ciclo se repete, você rega mais. E piora ainda mais a situação. Agora pensa nisso, na natureza. Ninguém rega planta todo dia. Não existe alguém com um regador passando na floresta ou no campo. Mesmo assim, as plantas crescem. E crescem com muito mais força do que a maioria das plantas cultivadas. Por quê? Porque o solo natural funciona de forma diferente. Ele retém água, mas também permite que o ar circule. Ele mantém a umidade por mais tempo sem precisar de intervenção constante. Ele cria um ambiente equilibrado onde a planta não depende de alguém regando o tempo todo. Quando você rega errado, você quebra esse equilíbrio. Você transforma o solo em algo dependente. E sem perceber, você cria um sistema artificial que precisa de correção constante. Mas existe um ponto ainda mais importante que quase ninguém observa: a forma como a água entra no solo. Não é só sobre quanto você rega, mas como você rega. Quando você joga água rapidamente, em grande quantidade, a tendência é que ela escorra ou compacte a superfície. Isso dificulta ainda mais a entrada de ar. Agora, quando a água entra devagar, ela se distribui melhor, penetra com mais eficiência e mantém a estrutura do solo intacta. Isso muda tudo. Outro detalhe que faz uma diferença enorme é o momento da rega. Regar no horário errado pode fazer com que grande parte da água evapore antes mesmo de ser absorvida. E isso cria uma falsa sensação de que o solo está sempre seco, te levando a regar mais vezes do que o necessário. E aqui está o ponto que separa quem acerta de quem erra: observar o solo, não a rotina. A maioria das pessoas rega por hábito. Todo dia, no mesmo horário, sem realmente olhar o que está acontecendo. Mas o solo muda. O clima muda. A necessidade da planta muda. E quando você ignora isso, você começa a trabalhar contra o próprio sistema natural. Agora imagina inverter essa lógica. Em vez de regar por rotina, você começa a observar, toca o solo, sente a umidade. Percebe quando ele realmente precisa de água.
E mais do que isso, você permite pequenos períodos de secagem. Isso incentiva as raízes a crescerem mais fundo em busca de água. E raízes mais profundas significam plantas mais fortes. É aqui que tudo começa a mudar. A planta deixa de depender da superfície, ela passa a explorar o solo de verdade. E com isso, ela se torna mais resistente, mais saudável e muito mais eficiente, e tem mais. Quando o solo não está constantemente encharcado, os micro-organismos que vivem nele começam a se desenvolver melhor. Eles ajudam a decompor matéria orgânica, liberam nutrientes e criam um ambiente rico para as raízes. Isso transforma completamente a qualidade da terra. Ou seja, ao regar menos, mas da forma certa, você não está prejudicando a planta. Você está fortalecendo todo o sistema. Agora pensa em quantas vezes você já viu uma planta morrer mesmo sendo regada todos os dias. Isso acontece o tempo todo. E na maioria dos casos, o problema não foi falta de água, foi excesso. Mas ninguém fala isso de forma clara. Porque parece contraintuitivo, parece estranho pensar que menos pode ser mais. Mas quando se trata de solo, isso é uma regra fundamental. E existe um momento específico que define tudo, o intervalo entre as regas. Esse intervalo permite que o solo respire, que o sistema se reorganize, que as raízes cresçam. Sem esse tempo, tudo fica superficial, fraco, instável. Agora imagina aplicar isso de forma consciente. Você reduz a frequência, ajusta a forma, observa o solo. E de repente, aquilo que parecia difícil começa a se resolver sozinho, a planta responde. O crescimento melhora. E você percebe que o segredo nunca foi fazer mais. Foi fazer melhor. E talvez essa seja a parte mais interessante de tudo isso. O erro está em algo extremamente comum. Algo que quase todo mundo faz. Algo que parece certo, mas que está completamente desalinhado com o funcionamento natural da Terra. E quando você entende isso, não tem como voltar atrás. Você começa a olhar para o solo de outra forma. Começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. E começa a confiar mais no processo natural do que em regras fixas. Agora me diz, você já tinha percebido isso antes? Ou sempre achou que regar mais era a solução? Comenta aqui embaixo, porque eu quero entender como você tem feito isso. E se esse tipo de conteúdo abriu sua visão de alguma forma, já deixa o like e se inscreve, porque tem muita coisa que ninguém te conta. E que muda completamente o resultado quando você aprende. Porque, no final, não é sobre regar mais. É sobre entender como a Terra realmente funciona.